Olá! Por um mundo onde as pessoas se libertem dos sentimentos negativos e aprendam a conviver, mesmo em tempo de eleições, com profundo respeito, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Estamos fazendo um caminho juntos aqui no programa parlatório. Um caminho que tem paradas importantes que representam os votos que teremos que digitar na urna no próximo dia 2 de outubro. A parada de hoje é para finalizar uma necessária reflexão sobre o voto para senador e para presidente da República. Para começar, fala conosco sobre a importância do voto para senador o professor Alessandro Paixão, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Alessandro Gonçalves da Paixão possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Anápolis, em Goiás. É especialista em Direito Público e mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Alessandro também é sócio do escritório Paixão Advogados Associados. Ele é professor universitário desde 2003 e também avaliador do INEP para os cursos de Direito. É também professor de Direito Administrativo e Constitucional dos cursos de Direito da PUC Goiás, da Unievangélica e Faculdade de Atami. Ele atualmente é coordenador pedagógico adjunto do curso de Direito da PUC Goiás, professor de pós-graduação, lato sensu, da PUC, da Unievangélica e da Universidade Federal de Goiás, em Diplomacia e Relações Internacionais. Alessandro também é pesquisador, parecerista, quer dizer, alguém que faz profissionalmente pareceres, e conferencista. Professor Alessandro também é membro do Conselho de Segurança Pública do Estado de Goiás. Professor Alessandro, é uma alegria receber o senhor em nosso programa e eu já começo com uma questão que talvez seja espinhosa. Os candidatos ao Senado no Brasil não andam escondidos atrás dos governadores e atrás dos candidatos para os governos e também para a presidência da República? Seja muito bem-vindo. Inicialmente, quero agradecer toda a equipe da TV Pai Eterno, agradecer o convite e me colocar à disposição sempre que necessário. Estou aqui para servir a TV Pai Eterno. E hoje, com muita alegria, poder participar desse programa com o Padre Rafael. Muito obrigado. Realmente uma alegria, Padre. Obrigado, professor. Bom, vamos falar de Senado, né? Falar dos nossos senadores. O senhor já adiantou muito bem. No âmbito federal, o nosso legislativo ele é formado de forma, ele é bicameral, né? Ou seja, são duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E é importante entender a relevância, o papel que deve ser desempenhado pelos senadores. E justamente por isso, a pergunta que o senhor me fez, a pergunta inicial, ela é extremamente importante. O papel do Senado é uma câmara de refrigeração, ou seja, todos os projetos no âmbito do Legislativo Federal passam por essa câmara, por ser formada por legisladores mais experientes, mais velhos, até mesmo a idade limite aí, mínima, 35 anos, se espera um bom senso, se espera a aplicação da experiência para que realmente esse processo legislativo seja um processo voltado para atender os interesses da coletividade. Então, nós devemos esperar desses agentes políticos que eles não fiquem justamente escondidos atrás dos candidatos ou dos atuais governadores ou candidatos à presidência da República. Tem um papel preponderante, um
papel extremamente relevante para a democracia e para a República Brasileira, e assim nós devemos esperar dos nossos senadores uma atuação independente, autônoma e firme, até mesmo porque o papel do Senado não é apenas legislar, mas grande parte da atividade dos senadores é fiscalização, conforme está previsto no artigo 52 da Constituição Federal. Compete privativamente ao Senado, e quando a gente vai aos incisos do artigo 52, a gente percebe que a grande maioria dos incisos ali fala sobre questão de fiscalização e participação direta na atividade do Executivo. Professor, obrigado por esses esclarecimentos e correções importantes, não é? Para a gente poder entender direitinho e já começar o nosso diálogo compreendendo a seriedade do voto que cada um precisa se preparar para dar a um postulante ao cargo de senador. E eu gostaria de avançar um pouquinho, lembrando que, normalmente, o Senado é um lugar onde se diz que os ocupantes representam as unidades da federação, né? Mas eu vou fazer aqui eu vou dar minha opinião, talvez não seja certo, mas às vezes a gente não nota que os senadores do mesmo estado agem em sintonia. O que acontece de errado, professor? Ou não tem nada errado nisso? Na verdade, quando nós pensamos no Senado, e a sua posição é extremamente correta, padre, é porque o Senado ele não representa o povo. Quem representa o povo são os nossos deputados federais. Então, tecnicamente, no âmbito da Constituição Federal, foi reservada a competência ao Senado para a representação das unidades federativas. O que é a unidade federativa? São os nossos estados e o Distrito Federal. E quando eles atuam, essa atuação ela visa atender os interesses de cada estado. Por isso que no âmbito do Senado, nós temos uma eleição majoritária e um número fixo para cada unidade da federação. São 3 senadores. Diferente de quando a gente olha para a Câmara dos Deputados, né? E ali são representantes do povo e existe uma variação, né, de estado para estado, justamente pelo contingente populacional de cada estado. Certo, essa é uma correção importante também, porque na introdução eu falei que era basicamente o mesmo número, mas tem então essa variação de acordo com a população, conforme o senhor mesmo acabou de esclarecer. Eu estava dizendo... Para deputado federal, padre. Ah, sim, mas para senador federal é igual, não é? Para senador não, é igual, 3, isso mesmo. Exato. Pra senador, 3. Ótimo, então a gente reafirma aquilo que falamos antes, cada unidade da federação tem o mesmo número de representantes no Senado, né? Eu queria fazer já de novo apresentar uma outra opinião, porque nós estamos nesse clima de preparação para a eleição. Quer dizer, cada um de nós, cada cidadão, tem a obrigação de ir fazendo um discernimento para o seu voto. E quando o eleitor presta atenção na propaganda para o Senado, em geral a gente encontra pessoas que atuaram no Executivo ou invocam suas ações no Executivo para chancelar uma candidatura ao Senado, não é? Isso pode ser só pontual, pode não ser muito comum, mas eu gostaria de levantar esse aspecto, porque pode ter aqui ou ali, nós estamos falando para o Brasil todo, então isso pode acontecer num estado ou no outro. Eu pergunto para o senhor, isso ajuda no discernimento do eleitor sobre qual é o papel do senador? Quer dizer, quando alguém que já atuou no Executivo quer se apresentar para o Legislativo, mais precisamente para o Senado, invocando sua atuação no Executivo? A minha opinião, enquanto professor e cidadão também, é que essa participação no Executivo, ela influencia, sim, de forma positiva. E explico por quê. Quando nós pegamos o senador, ele está atuando ali na defesa da unidade federativa, e ele tem experiência, ele já sabe as dores do Executivo, daquele estado, né, que ele está buscando a representação, ele tem a possibilidade de participar de forma mais efetiva, porque ele passou por aquela experiência. Não que
a atividade do Senado seja conciliatória ou tem alguma confusão aí em relação à atividade do Executivo, nada disso. Mas a experiência dele no Executivo pode, nem sempre ocorre, mas pode somar, sim, de forma positiva para a atuação dele no Senado. Ele está ali representando a unidade federativa, ele já teve, tendo a experiência, né, como chefe do Executivo do Estado, isso pode pesar de forma positiva, sim. Certo. Professor, eu queria trazer uma questão mais simbólica. O senhor mesmo já falou agora há pouco, por exemplo, que o senador, que é o assunto nosso do programa de hoje, o senador, em geral, ele tem mais maturidade em relação à sua idade. Por exemplo, a idade mínima, 35 anos, né, para ser senador. E também tem essa diferença em relação à outra Câmara, que para deputado federal passa-se 4 anos para ter um mandato. Os senadores têm 8 anos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses dois símbolos, né? Da questão de idade e a questão de mandatos maiores. O legislador constituinte originário, lá em 1987, 1988, ele entendeu que na formação do Legislativo Federal, nós teríamos 2 casas, né? Deputados a partir de 21 anos e senadores a partir de 35. Teoricamente falando, é justamente essa ideia de que esses representantes no Senado teriam uma experiência maior, né? Voltamos à questão da experiência, e essa experiência poderia trazer um resultado positivo no filtro das ações da Câmara dos Deputados. Então, o Senado ele funciona como um filtro mesmo nas ações que são promovidas dentro da Câmara dos Deputados. E é exatamente por isso lhe é reservado ao Senado Federal o papel de controle mais relevante, né, ao ponto de ser competência do Senado o processo de impeachment de um presidente da República. Então, esse período de 8 anos, né, é justamente para que esse membro do Legislativo que tem mais experiência, ele possa trazer mais resultado, trazer mais da sua experiência para aquela casa. Lembrando que nós temos eleições de 4 em 4 anos para Senado, mas aí tem uma intercalado, né? Em uma eleição nós temos 2 senadores sendo eleitos e na outra eleição, como a que nós estamos passando agora, apenas um cargo para cada unidade federativa. Então, temos eleições de 4 em 4 anos, mas realmente o mandato do senador, conforme opinião que foi firmada pela Assembleia Nacional Constituinte, de 8 anos. Professor, o assunto é muito bom. Esses esclarecimentos que o senhor nos apresentou são de grande valia. Eu espero que a TV tenha prestado um serviço na ajuda ao discernimento para o voto a senador, partindo um pouquinho das informações que o senhor nos trouxe e das reflexões que o senhor fez. Muitíssimo obrigado pela presença em nosso programa. Eu que agradeço e me coloco mais uma vez à disposição. Um grande abraço, padre. Agradeço imensamente ao professor Alessandro Paixão pela entrevista e pelos esclarecimentos preciosos. Obrigado e um abraço. No próximo bloco, nós vamos falar com Caio Mastrodomênico, pós-graduado em Finanças e analista de política. Até já. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar.
Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje é a nossa última parada de reflexão em preparação para o voto no próximo dia 2 de outubro. Fala conosco agora Caio Mastro Domênico. Ele é odontólogo de formação pela Universidade de Cuiabá e tem pós-graduação em mercado financeiro pelo Mackenzie. O Caio também é analista político. Caio, é um prazer recebê-lo aqui no programa Parlatório. Desculpa, eu começo o nosso papo com uma provocação. O presidente da República é um salvador da pátria? Bem-vindo. Muito obrigado, padre. Essa é uma excelente pergunta que traz uma reflexão para todos os telespectadores que ela deve ser feita porque é uma reflexão importante. Comumente no Brasil, nós sempre estamos aguardando pela figura do salvador da pátria. E não sou eu quem digo isso em uma opinião pessoal, mas em uma avaliação do cenário que a gente encontra recorrente em todas as eleições. É muito comum assistirmos, principalmente nos horários eleitorais, eles transformarem os candidatos em salvadores da pátria. Então, eles selecionam ali os problemas recorrentes da nossa sociedade e recorrentes porque não mudam, estão todos os anos eleitorais presentes novamente na nossa proposta. Então, eles acabam selecionando esses problemas, criando uma ênfase nessa problemática e apresentando aquele determinado candidato como o salvador da pátria, a pessoa responsável pela solução e resolução de todos esses problemas. O que a gente conhece na prática que não é verdade, não é assim que acontece. Mas sim, a população acaba tendo na figura do candidato a figura do salvador da pátria. E é preciso que nós, eleitores, nesse momento, façamos o exercício da desconstrução deste personagem e passemos a analisar os candidatos de maneira analítica e crítica, olhando atentamente quais são as propostas e as ideologias que cada candidato pretende implementar caso seja eleito pela vontade do povo. Caio, a gente sabe que o Estado brasileiro é laico, não é? A gente está aqui numa TV confessional, mas você é um analista político e eu gostaria da sua opinião sobre as implicações da religião no discurso dos políticos, especialmente em relação aos candidatos da presidência da República. Isso tem ganhado um peso que, na minha opinião, é desproporcional, tanto para um lado quanto para o outro. Você acha que tem riscos de manipulação do discurso religioso em campanhas eleitorais muito polarizadas como a nossa? Com certeza, a sua reflexão ela é válida. Há sim uma desproporcionalidade no uso da religião nas campanhas políticas, principalmente nas que envolvem a figura dos presidentes da República. Mas isso ocorre porque, predominantemente, nós temos uma população cristã. Então, isso faz com que haja um certo interesse nos políticos de conseguirem adentrarem nessas comunidades. E fazem isso através dos padres, pastores e líderes religiosos nas suas comunidades e subcomunidades. Então, o que nós estamos assistindo hoje, nesse cenário de polarização política extrema, eu diria, que estamos atravessando, é justamente a utilização da religião na apresentação dos planos dos candidatos. E isso, de fato, como o senhor já mencionou, não deve ocorrer, porque o Estado é laico. Então, a escolha dos candidatos em si, elas não devem partir do princípio de identificação religiosa tão somente. É válido que busquemos candidatos com características ideológicas muito similares às nossas, mas elas não devem ser predominantes na escolha dos candidatos. E a gente tem visto, sim, nas campanhas eleitorais, uma força muito grande
trazendo esses candidatos para o centro da discussão religiosa. Isso acaba atrapalhando o eleitor, porque ele, de uma certa maneira, com o perdão da palavra, vê-se seduzido pela identificação religiosa que ele tem com um determinado candidato e acaba não analisando as propostas de fato que farão diferença no próximo período que aquele governante, caso eleito, irá definir sobre legislação, execução, economia e as outras mais áreas sociais que temos inerentes a uma eleição. Caio, nós estamos aqui com essa conversa aqui no nosso programa já há algumas semanas para ajudar a nossa audiência numa preparação para um voto livre e consciente, não é? Então, hoje aqui falando sobre o voto para presidente, eu gostaria que você tratasse de um tema muito importante para ajudar nesse discernimento das pessoas. A forma de governo presidencialista coloca o presidente da República também como chefe de Estado. E são duas funções, não é? Chefe de governo e chefe de Estado. São duas funções bem específicas. O que você acha dessas duas funções e como que elas podem, assim, ser confundidas na cabeça dos eleitores? Eu vou fazer uma síntese para que o eleitor entenda quais são as diferenças inerentes a essas duas funções. Basicamente, a função de um chefe de Estado é exercer um papel mais diplomático, enquanto a função de um chefe de governo é exercer um papel estrategista em relação à política econômica, política social, aprovação de leis e negociação com partidos políticos, através ali dos líderes nas câmaras, né, dos deputados, Senado e dos outros poderes. Então, no Brasil, impera o sistema presidencialista. O sistema presidencialista, ele unifica essas duas funções em uma só figura, que é a do presidente da República. Então, nós temos prós e contras, nenhum sistema é perfeito, mas a vantagem desse sistema presidencialista que impera hoje no Brasil é que a figura do presidente enquanto estrategista, ela também mescla com a figura do diplomata. E isso acaba aproximando a figura do presidente da população, diferente do que ocorre em outros regimes, como o regime parlamentarista ou semipresidencialista, que a figura do presidente ela fica apenas uma figura diplomática e cria-se a figura do primeiro-ministro, que é quem vai, de fato, articular as estratégias do plano de governo. Então, a cabeça do eleitor, ela não se confunde exatamente porque ele está habituado, desde a promulgação da nossa Constituinte, a termos na figura do presidente da República as duas funções, a função do chefe de Estado e a função do chefe de governo. Então, há de se trazer a conhecimento da população, e eu parabenizo aqui o senhor mais uma vez e a emissora, por estar trazendo esse esclarecimento para que a população de fato entenda quais são as funções e que no Brasil, pelo sistema presidencialista, o presidente da República exerce essas duas funções, através, é claro, do voto. Eu vou citar um exemplo aqui para que a população que esteja nos assistindo entenda. Por exemplo, no Vaticano, o Papa, ele exerce a função de chefe de Estado e ele vem através de toda uma escolha feita pela Igreja. No caso da Inglaterra, a família real, na figura da nossa rainha, que acabou de falecer, ela exerce a figura também de chefe de Estado. E isso advém de uma linhagem real do sangue da família real. Enquanto que os demais primeiros ministros, eles vêm ali de uma indicação do parlamento e a validação do chefe de Estado. Então, no Brasil, de fato, nós temos a unificação dessas duas funções no presidente da República, e isso, apesar de diferente de outras nações, nós temos um ponto positivo, porque acaba aproximando o nosso
o nosso líder estrategista, também do nosso povo. Caio, a gente ficaria horas te ouvindo, porque é muito interessante sua exposição, mas o nosso tempo está terminando. Eu queria que você me desse uma resposta bem breve sobre um aspecto também muito importante. Entre as atribuições do presidente da República está aquela de sancionar leis elaboradas e aprovadas pelo Poder Legislativo. Na sua opinião, qual é a habilidade que o presidente tem que ter para lidar com o Poder Legislativo? Resiliência e negociação. O Poder Legislativo, por si só, ele faria a função de um primeiro-ministro, porque as casas legislativas, elas elegem o seu líder, através do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Então, são casas com força muito grande interna, e essas casas precisam se comunicar com os outros poderes, tanto o executivo quanto o judiciário. A figura do presidente da República ela é importante porque ela tem que conversar com todos os poderes, buscando uma unificação na resolução das propostas daquele governo. Então, especificamente, o presidente da República ele tem por obrigação saber conversar, saber negociar, dialogar com as demais casas, buscando sempre a convergência dos acordos para que os projetos de governo andem e a população fique completamente assistida economicamente, socialmente e nas outras esferas que a população espera. Eu tenho certeza, Caio, que as suas explicações, as suas respostas foram muito úteis para todos nós que procuramos nos preparar para votar com liberdade e com consciência. Muito obrigado pela sua participação no programa. Eu agradeço. Agradeço também a você que esteve conosco no programa de hoje. Obrigado, um abraço e até a próxima.